Falar de relacionamento, falar de família, é uma das coisas que eu mais tenho feito nesses últimos tempos. E eu queria conversar com você hoje nessa visão de renovação. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Eclesiastes 4, verso 1, diz assim: Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e vi as lágrimas dos que foram oprimidos e não têm consolador. A força estava do lado de seus opressores, mas eles não tinham consolador. Por isso eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu todo o trabalho e toda a destreza em obras. Traz ao homem a inveja de seu próximo. Isso também é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as mãos e come a sua própria carne. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez voltei-me e vi vaidade debaixo do sol. Feche os seus olhos, mas não feche sua Bíblia, não. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. E fala conosco aquilo que nós nem viemos muito animado para ouvir. Mas fala conosco não o que queremos, mas o que precisamos ouvir. Que Teu Espírito tenha liberdade de agir. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Eu quero começar por esse texto, porque ele define alguém que está olhando de uma forma muito profunda a vida. Alguém que consegue ter uma percepção muito clara do ambiente em que nós vivemos, convivemos, somos treinados. Eu não sei como é que você vai chamar, mas é importante nós entendermos que em todos os tempos, de todas as eras, em todos os lugares, desde que o homem pecou e foi afastado do ambiente ordeiro que Deus criou para ele viver, chamado paraíso, inevitavelmente o homem teve que lidar com os desafios da vida. E esse homem, ele faz uma observação muito precisa, muito valiosa para mim e para você, porque ele diz: depois eu voltei e me atentei para todas as coisas, ou para todas as opressões. Esse homem está dizendo que ele começou a ver que pessoas sofriam, que pessoas eram oprimidas, e não havia consolação para elas. Ele diz que pessoas sofriam e o poder estava nas mãos de seus opressores, e não havia para as pessoas consolador. Ele diz que ele descobre então que mais vantagem já obteve aquele que já morreu do que aquele que continua vivo. E ele vai além, dizendo que melhor de verdade é aquele que ainda não é, ou seja, aquele que nem sequer nasceu. Ele diz que ser bom e ser alguém habilidoso a lidar
ainda é muito ruim, porque causa a inveja do próximo. Ele diz que algumas pessoas se esquecem de que trabalhar e ter uma mão cheia é muito melhor do que trabalhar para ter duas mãos, mas ter um estilo de vida de aflição. Esse homem está olhando para a vida, gente, e parece que ele está escrevendo esse texto agora, para a nossa sociedade no momento. Eu só preciso que você observe para uma coisa, sobre esse ambiente caótico, sobre esse ambiente desafiador e opressor, onde você às vezes luta para obter coisas, mas tem que usar escondido, porque corre o risco dos outros te roubarem aquilo que você lutou tanto para conquistar. Quando nós olhamos essa estrutura, nós precisamos entender que ela forma gente. E que o grande desafio hoje não é família. Família não tem crise, família não tem problema, igreja não tem problema, sociedade não tem problema. O que tem problema é gente. Gente é que é problemática. Certo? A família não tem problema. O que tem problema são alguns componentes. É ou não é? A sociedade não tem problema. O que tem problema são alguns componentes dessa sociedade. Então, se nós melhorarmos as pessoas, nós melhoramos o sistema. Esse dia alguém me perguntou assim: pastor, se Deus existisse, por que tem tanta miséria no mundo? Eu falei para ele: miséria onde? No mundo não tem miséria. Ele falou: o senhor está mal informado. É só olhar para o continente africano e o senhor vai ver miséria. E eu disse: mas se você olhar para o americano, você vai ver que há comida no lixo da América o suficiente para alimentar a África. Ou seja, não existe miséria no mundo. O homem é que virou um miserável. Alguém que presta atenção só no seu umbigo. Então, se eu entender que a sociedade está formando gente, não é difícil entender que gente está sendo formada no ambiente social. Entendeu? Por que os maridos são ruins? Não obedeço mesmo, não. É ou não é? Por que os maridos são ruins? Porque foram mal treinados para ser homem, para saber ser gentil e ser macho ao mesmo tempo. Sim. Agora, como eu quero ouvir as palmas masculinas, por que tem mulher ruim? Porque foram mal treinadas. A verdade é essa. Entendeu? A didática e pedagogia com a nova geração vem de nós. A verdade é essa. Então, quando nós olhamos para uma sociedade traumatizante, porque é assim que ela traumatiza. Por isso que o bebê luta para não sair. É um trauma para ele deixar o ambiente tão protetor para esse mundo. Por isso que o bichinho fica lá. Não sai, não sai. Tem uns que dizem que não sai, que tem que cortar para sair. Talvez você foi um deles. Então observe bem. Se eu começar a entender que o ambiente forma pessoas, é só eu começar a entender e procurar descobrir que ambiente as pessoas que convivem conosco são treinadas. E eu posso definir um pouco o comportamento e ter condições de lidar com elas.
Pessoas são treinadas em lares diferentes. Lares diferentes formam pessoas, e só que essas pessoas vão constituir uma e vão se casar. Vinda de lares diferentes, aí dá confusão. Que você tinha uma hora, ele tem outra. Você gosta de comer uma coisa e ele outra. Tem gente que cresceu comendo bolo quente. Tem que estar pegando fogo, saiu, comeu, se esfriar. Acabou a graça. Quem gosta de bolo assim, levanta a mão. Aí, tem gente que a boca não tolera essa quentura. Aí você pensa, os dois vão sair. O bolo acabou de sair do forno. E estão atrasados para sair. A turma do quente saiu. E o outro está. Vambora, seu moleque. Come isso, se eu comer, cozinha o meu interior. Quando eu começo a olhar que a sociedade forma pessoas e oferece a elas seus traumas, escute aqui, porque eu quero falar de trauma. Virtude não tem problema, você não precisa de ciência para lidar com virtude. É ou não é? O problema é o que as pessoas enfrentaram, os abusos. Porque está assim de gente aqui que foi abusada. Abusar de suas emoções, abusar de seu corpo. Às vezes a gente pensa que o abuso é só físico, mas não. Nós vamos olhar para pessoas que cresceram, segundo o moço aqui, num ambiente que já falaram assim: eu preferia já ter morrido. Não vou perguntar para você levantar a mão, porque fica feio. Mas só eu olhar para a cara de gente aqui, eu já vi. E já teve gente que pensou, morrer deve ser melhor. Por quê? Porque estava sofrendo bastante. Porque enfrentou grandes dificuldades. Então, hoje, os grandes problemas que eu encontro de relacionamento nos lares, e nós precisamos de uma renovação, transformai-vos pela renovação da vossa, isso. Para você mudar, você tem que renovar a sua. Nós estamos com a mente bem atrofiada. Aliás, em muitas ocasiões a gente pensa que pensa, mas nós só pensamos o que os outros querem que nós pensamos. A gente usa o que um grupinho resolve. Por exemplo, um grupo em Milão, Nova York, decide qual vai ser a tendência da moda mundial. Então as blusas vão sair com abacaxi. Todo mundo quer um abacaxi. Mas quem falou que abacaxi é maneiro? Sei lá, mas está todo mundo usando abacaxi. Eu quero. E vamos trocar para o flamingo. Aí todo mundo quer um flaminguinho na blusinha. Isso eu estou falando de mulher. Ainda que já tenha homem caminhando para essa situação. Ou seja, todo mundo usa o que um grupo decide que vai usar. Qual é a cor, qual é a tendência. Isso é a moda. Sim ou não? É assim que funciona. Por exemplo, se eu falasse com você assim, quer ver como é que é um pensamento pré-programado? Essa semana, gente, eu fui sacar 5 mil reais. Meio-dia no banco. Menino, o ladrão não me roubou? O que você pensa? Também sacar 5 mil reais assim, está pedindo para ser roubado. Ou seja, quem é que tem razão? O ladrão. Errado sou eu que trabalhei para ter o dinheiro, que botei no banco e que fui sacar. Se eu falasse para você, fui fazer uma caminhada com meu iPhone X. Estava lá com fone de ouvido, o ladrão pegou e me roubou. 11 horas da noite. O que você pensa? Também querendo andar com o telefone desse 11 horas da noite, esse horário é do ladrão. Ou seja, a razão passa a ser de quem não
tem a verdade. É nesse ambiente que nós estamos inseridos. Então é gente ferida, gente machucada. E nossa geração, o mais velho, a turma que tem mais de 30 e pouco, essa já é uma turma mais cascuda. Eles machucam com muita dificuldade para machucar esse povo. Mas essa geração de 30 para baixo, menino, eu descobri que nós fomos criados em cavernas. E criados em cavernas, nós nos tornamos guerreiros. Como guerreiros, construímos nossos palácios. E nos palácios, criamos nossos príncipes. Hoje nós estamos cheios de príncipe e princesinha. Uma geração que você não pode falar nada. Que ele quer morrer, ele quer se matar, ele corta os pulsos, ele se fere. E não morre, não. Não, ninguém quer isso do outro lado, não. Não, na verdade, quer perturbando a gente. Escute só. Nós estamos vendo um ambiente formando gente. E esse ambiente, primeiro, ele é extremamente voraz. Hoje nós vivemos num ambiente onde a formação das pessoas... Deixa eu perguntar uma coisa. Quem aqui tem rede social? Levante a mão. Isso, praticamente todo mundo. Como é que você abriu a sua rede social? Você foi lá e fez o cadastro, sim ou não? Aí lá tinha um negócio escrito assim, ó. Li e concordo. E um quadradinho assim. Quem aqui clicou que li e concordo, levante a mão. Isso, todo mundo. Para você abrir, você teve que fazer. Agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, quem aqui que leu? Levanta a mão. Você sabe o Facebook, quantas páginas você teve que ler? 60. Para você, 60 páginas. Aqui que leu 60 páginas. Só se tiver um que me perturbar na cabeça. Porque se mandar hoje para nós um texto com 20 linhas, a gente lê quantas? 2. Está chato demais. Vamos embora para a próxima. Nós estamos com uma sociedade extremamente ansiosa, imediatista. Um ambiente que cada vez se cria em nós. É um ambiente onde as nossas emoções estão enfraquecidas. E é esse tipo de gente que está se unindo. É esse tipo de gente que está tendo dificuldade de lidar com suas emoções. E aí a gente quer transferir este comportamento humano e trazer uma responsabilidade espiritual para ele. Se você não criar um ambiente sadio para você viver, se você não estabelecer na sua casa um ambiente ordeiro, não vai funcionar. Nós temos que amadurecer isso. E isso tem atrapalhado, e muito, os cristãos. Grande parte deles, durante o culto, não consegue ficar sem ver suas redes sociais. Você põe para vibrar. Vibrou uma vez. Vou ver não, que estou no meio do culto. Zum. Isso deve ser importante. Zum. É ultra importante. Zum. É Deus que está mandando alguém. Porque há um propósito, querido. Deixa eu falar uma coisa para você. Você lembra quando Ana queria ter um filho? Lembra? O texto diz que todas as vezes que ela chegava em Siló, onde estava a arca da aliança, Penina perturbava ela.
Para quê? Por que Penina não perturbava quando ela estava lá na casa dela? Esperava ela estar em Siló, porque em Siló estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. O propósito dela é dizer o seguinte: quando você for para a presença de Deus, eu preciso capturar sua mente, eu preciso te desconcentrar, porque tem alguém que pode mudar a sua vida, e esse alguém é Deus. E se eu roubar a sua atenção nesse ambiente, a sua vida nunca muda. O dia que Penina foi para Siló, e Ana também foi, estava lá Eucana estava sempre lá, sim ou não? Penina estava sempre lá, sim ou não? Eli estava sempre lá, sim ou não? Ana também? Estava todo mundo lá? Deus também estava? Então por que dessa vez Ana voltou com uma promessa? Porque naquele dia, Ana decidiu que ninguém ia roubar a sua atenção e ela ia se aproximar de Deus. Hoje nós vemos muita dificuldade das pessoas estabelecerem um comportamento sério, sóbrio, que influencie outras pessoas. E pessoas utilizam muleta para se justificar de seu fracasso. É o cansaço que não me deixa, é a preocupação que não me deixa, é uma criança chorando que não me deixa, é o louvor que não estava bom que não me deixa, é a palavra que não foi boa que não me deixa, é o culto que acabou tarde demais que não me deixa. Pois é, todas essas coisas têm um propósito: atrair a sua mente. Nós olhamos para um ambiente e ele é realmente traumático. E esse ambiente traumático que esse homem está olhando, que chega à conclusão que não valeria a pena viver. Deixa eu falar uma coisa para você: não se vitimize, a vida é difícil para todo mundo. Quantos aqui foram criados sem pai? Levante a mão. Olha aí. Quantos aqui era daquela época que ia para o colégio e não tinha mochila para levar? Os cadernos levava num saco de arroz. Levanta a mão. Tem gente que não sabe nem que isso existiu. Quem aqui o que chute era o calçado para sair, para ir para a festa, para ir para o colégio, para ir para os enterros, para ir para tudo, para a igreja? Levanta a mão. Isso. Quem aqui o frango era um pedaço no domingo e para as crianças era das canelas para baixo? Porque eram os adultos que comiam as partes de cima. Quem é dessa época? Quem é da época que Yakult só podia tomar um porque fazia mal? E eles acham o tempo de hoje difícil. Quem aqui não tinha dinheiro para comprar doce e comeu farinha com açúcar? Levanta a mão. Estou falando que a vida é traumatizante? Sim. Quem aqui a situação era tão difícil que tomava que suco no prato com a colher para demorar a acabar? Levanta a mão. Aí, tá aí, prova viva. E tudo isso que eu estou falando, eu fiz. Pensa numa vida difícil. Mas a vida é difícil para todo mundo, querido. Mas Deus é bom para todo mundo. Deus tem poder para mudar a história de todos, amém? Então, todos nós tivemos nossas dores, sim ou não? Nossas perdas, sim ou não? Mas a diferença é feita em como as pessoas se relacionam com Deus, da sua salvação. Então não vem reclamar, não tive pai, não tive mãe. Teve sim, porque você nasceu. Mas não me criou, mas alguém te criou, porque você não conseguiria sobreviver sozinho. Mas foi muito difícil. Vai falar com outro, que eu não estou com tempo para escutar reclamação de ninguém, não. A vida é dura, meu filho, e principalmente para quem é mole. Então a descrição está falando aqui, o camarada diz que a coisa era tão difícil que era melhor ter morrido, que era melhor não ter nascido, certo? Ele viu gente que era habilidoso e teve que conviver com a inveja de quem não era. Ele diz que viu gente que não conseguiu se saciar com uma mão cheia, mas com descanso.
e caminhou para 2 mãos cheias com trabalho e com aflição. É isso. É essa sociedade saindo de casa, correndo e lutando e trabalhando e fazendo hora extra para ganhar tesouros, mas esquecem que depois que tiver alcançado seus tesouros, não terão para quem deixar, porque não cuidou do seu maior tesouro que estava dentro de casa. A verdade é essa. É isso que esse homem está olhando. E quando eu vou para o verso 8 desse texto, eu me deparo com uma coisa preciosíssima que eu quero ver com vocês. Eclesiastes 4:8. Há um que é só, que não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão. Contudo, não cessa do seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza, e ele nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Isso também é vaidade e enfadonha ocupação. Presta atenção, porque o verso 8 me parece que começa a fabricar o primeiro estilo de pessoa que vai sobreviver às dores, os traumas. Aqueles que resolvem de tanta dor, de ver tanta injustiça, de tanto problema, que quer viver sozinho. Conhece alguém assim? Não quer casar? Eu? Cruzes. Longe de mim casar. Ninguém quer. É só para entender um pouquinho. Quantas pessoas aqui não têm o mínimo interesse de casar? Levanta a mão. Aí. Não quer ter filho, casou, mas diz: filho, essas crianças catarrenta, fica chorando, gasta dinheiro, é colégio, é fralda, é isso, é aquilo. Quantos aqui casaram, mas não quer ter filho? Levanta a mão. Ai. Tem de tudo nesse mundo. Porque os traumas e as experiências, elas muitas vezes são bem ruins. Gente que optaram por viver sozinha. E tem gente que é assim, vive com os outros, mas sozinha. Ele mora numa casa que tem um montão de gente, mas ele só pensa nele. É só as coisas dele, os horários dele. Não mexe em nada dele. Que se ele comprar alguma coisa e botar na geladeira, e você mexer, você tem que olhar. E você ainda não está empregado. Olhar para o queijo que ele comprou, mas ele contou as fatias. Você está rindo de você mesmo. Está assim de gente que optaram por serem só, sim ou não? Sim, eu conheço gente na igreja, acaba o culto, vai embora, irmão. Eu vou. Não gosto de ficar assim na porta de igreja. Isso é só confusão, fofoca. Prefiro andar sozinho. Ah, eremita. Vai para o inferno sozinho. Não, na verdade. Porque a proposta da igreja é corpo, é o furdunço. A Bíblia diz que uma igreja é um corpo humano. O corpo está tudo. Sim ou não? Você quer ver? O teu dedo tem alguma coisa a ver com o olho? Aparentemente não. Até entrar um espinho no dedo. Quem é que corre para lá desesperado? O olho fica caçando o espinho. Porque um espinho aqui, sai água aqui. E você pensa que o dedo não é solidário? Deixa cair um cisco no olho e vê quem corre para lá. Não. Pega um ônibus lotado no horário do rush. Você já está 1h e pouco em pé, doido para sentar, as pernas estão... Seus olhos começam a monitorar para ver se há indício de alguém que vai levantar. E suas pernas começam a falar com o seu traseiro. Senta aí, bicho, que não estou aguentando mais, não.
Já está doendo, já estou revezando aqui. E quando você senta, as pernas falam aleluia. Louvado seja Deus, sente. Isso é corpo. Você vai fazer uma viagem 5, 6 horas de carro, dirigindo. Seu traseiro começa a formigar. Ele fala para as pernas, lembra aquele dia que nós estávamos no ônibus? Aquele dia eu sentei, levanta aí, poxa. Está tudo dormente aqui. Hoje, muitas pessoas optaram por viver sozinha. O dinheiro é só fala comigo, fala para ajudar. O dinheiro é só isso. Essa casa é isso. Eu faço o que eu vou onde eu. Isso aí é o discurso do sozinho. Ficou tão traumatizado que não quer casar, não quer ter filho, não quer fazer nada, não quer ter amigo, não quer nada, não conversa. Por quê? Porque ficou traumatizado. Nós temos um grupo assim, sim ou não? Sim ou não? Isso. Se afunda no trabalho. Sim. Por quê? Porque quer ficar sozinho. Então trabalha, ou então estuda. Ou então vai para a igreja. Onde pessoa vai demais e não tem tempo para equilibrar, pode ter certeza que é fuga. A irmã está no ciclo de oração, faz visita, faz isso, ora à tarde, ora à noite, vigília, vai para monte. Que hora que essa mulher é esposa? Que hora que você é mãe? Você é uma mulher de Deus. Se ela for de Deus, cuidava dos filhos, cuidava do marido, cuidava da casa. Era uma pessoa equilibrada. Quem é de Deus é equilibrado, não caminha para a extremidade. Então você vê gente, eu vou estudar, aí faz pós-graduação, mestrado, vai falar inglês, mandarim, em aquilo, morre estudando. Não dá nem tempo de ganhar dinheiro com tudo que aprendeu. Vai dar curso para o Satanás no inferno. Vamos lá. Vai fazer um Enem do inferno. Ô gente, nós precisamos de uma vida equilibrada. Uma vida que inspire outras pessoas a viver com o Deus que nós conhecemos, sim ou não? Você quer ver? Jesus atravessa o mar, Marcos capítulo 4, verso 35. No capítulo 5 de Marcos, ele chega na outra banda, na província, do lado leste do mar da Galileia, na província dos Gadarenos, e sai um cara endemoniado na direção de Jesus. Cara muito doido, pelado, atacava os outros, todo ferido, e veio correndo na direção de Jesus e falou: o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? Porque Jesus estava mandando um demônio sair dele. Ele falou assim: como é que é seu nome? O demônio falou: meu nome é Legião, porque nós somos um montão. Jesus falou: não quero saber a quantidade, sai desse camarada agora. Os demônios falaram: tinha uns porquinhos dando rolezinho lá. Os demônios falaram: a gente pode entrar nesses porquinhos? Jesus falou: pode, nos porquinhos pode, é só sair dele. Os demônios entrou nos porquinhos, os porquinhos tudo suicidou dentro d'água. Chegou a turma que cuidava dos porquinhos, falou: cadê os porquinhos da gente que estava aqui? Tinha um montão de porquinhos aqui. Alguém falou: o matador de porquinho ali, ele. Foram lá e falaram para Jesus: Jesus, o senhor matou nossos porquinhos? O senhor vai embora, pega esse barco e some para o outro lado. Quando Jesus está saindo, o cara que for endemoniado diz para ele: aí Jesus, deixa eu ir com o Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus falou assim: já tem uma patota aqui difícil. Faz o seguinte, vá para a tua família, vá para a tua casa, vai para os teus e ensina eles sobre teologia sistemática, eclesiologia. Ensina eles sobre o Pentateuco. Jesus disse: vai para casa, para o pessoal que sabe quem você era.
e mostra para ele quem você é agora, depois que eu entrei na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O maior evangelismo e a maior renovação que podemos fazer é a da nossa vida. E as pessoas olhem para você e para mim e digam: caramba, é você mesmo? É eu depois de Cristo. Eu estava lá, Cristo passou e mudou a história da minha. Sabe qual é o problema? A gente falamos muito de Cristo, mas apresentamos pouco Ele na nossa vida. E o povo está farto de palavras. Você quer mudar essa geração? Mostra para ele quem é o Deus que toma conta, que guarda e que governa a nossa vida. Foi isso que Jesus falou: vai para a tua casa e para os... E mostra para eles, não é fala, é mostra. Você é um cara cheio de demônio, agora você está liberto. Você andava pelado, agora você está vestido. Você atacava os outros, agora você não ataca mais. E ele foi viver a vidinha dele. Pessoal, quem é aquele ali? O ex-perigoso, o peladão que morava no sepulcro. Mas menino, tá tão... O que aconteceu? Um tal de Jesus. Um tal de Jesus fez aquilo. 2 anos e meio depois dessa visita, Jesus volta ao território de Decápolis. E quando ele volta, tem 4.000 homens, sem falar mulher e criança, para escutar Jesus. Quem é que Jesus deixou em Decápolis para evangelizar o povo? O ex-endemoniado. Às vezes nossa casa e o ambiente onde estamos não muda, porque a gente fala demais, mas vive de menos. Está na hora de botar e agir uma vida santa, uma vida poderosa em Deus, onde as pessoas olham e dizem: o que esse camarada tem aí? O que ele tem? Eu falei: eu tenho a Deus. Mas você era desse jeito? Pois é, querido, eu ia lá. E deixa eu falar uma coisa para você: está todo mundo olhando para tu. Por isso que crente não gosta de fofoqueiro. Mas fofoqueiro é importantíssimo para nós, porque eles tomam conta da nossa vida. Eles tomam conta da nossa vida. Porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Tem que olhar mesmo. Você não anda com Jesus, então a sua vizinha que bate um tambor e mata uma penosa tem que olhar para tu. Porque Jesus, aquele que administra a sua vida, quer salvar a vida dela. Então ela tem que ficar de olho em tudo. Deixa eu ver essa clientinha aí. Usa uma roupinha mais compridinha e já acha que é santinha. Não é não. Ela usa uma roupinha mais compridinha porque ela quer, porque é uma coisa mais modesta. Mas não é só isso não. Ela tem um negócio diferente, um comportamento diferente, um linguajar diferente, valores diferentes, porque é a nossa vida. Esse dia eu estava atravessando a rua lá onde eu moro, e aí quando eu atravessei, o cara do outro lado falou assim: aí Cláudio, tu mudou, hein? O cara estudou comigo no primário. Aí eu falei: mudei? Ele falou: mudou. Eu falei: por que você está falando isso? Ele falou: porque você estava atravessando a rua de lá para cá e uma mulher assim para lá, você nem olhou. E provavelmente eu não olhei porque eu não vi. Mas o cara estava olhando para o meu olho, para ver se o meu olho estava olhando para a mulher. Aí sabe o que eu falo? Fofoqueiro, não tem nada a ver com a minha? Tem sim, porque eu sou propaganda do Deus eterno. Deus está querendo mostrar para as pessoas quem Ele é na nossa vida. Então escute uma coisa: quanto mais gente tiver para olhar a sua vida, significa que seu ministério é maior. Quem tem pouco fofoqueiro falando de si, está fraquinho. Porque a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Se ninguém fala de tu, minha filha, é que eu sei o Zé Rosquinha.
Você está na rabeira da cadeia alimentar. Tem gente que eu acho maneiro quando eu encontro alguém e diz: pastor, mas estão falando isso de mim. Fala isso, eu posto isso, fala isso. Eu falo de Jesus. Eu falo: menino, isso é maneiro. Deixa bater na gente. Está todo mundo olhando para nós. Mas tem gente que o coração azedou. Quer ficar sozinho. Isso vai ser companheiro de abominável homem das neves. Por pior que seja seu passado, querido, deixe seu coração azedar, não. Não fica querendo viver sozinho. Se de uma menina falou comigo: pastor, vou fugir de casa. Eu falei: você mora com quem? Ela falou: sozinha. Eu falei: então você vai fugir de você, é ou não é? Você está rindo? Mas quando eu olho para o verso 9 de Eclesiastes 4, eu vejo um outro grupo, diferente do verso 8. O verso 9 diz assim: melhor é serem dois do que? Enquanto ao lidar com os traumas, com as perdas, com as crises, com os defeitos, com as injustiças, um grupo resolve ficar sozinho, tem um grupo que falou: melhor é serem dois. Ou seja, mesmo depois de olhar tudo isso, o cara falou: vou casar, vou ter amigo, vou ter sogra, vou ter filho, eu vou ter, é perigoso, mas eu vou. Quem aqui casou, levanta a mão. Isso, você é um herói, uma heroína. Porque pensa num troço difícil, é dois ser um. Sim ou não? Porque não é união, gente, é fusão. Os dois viram duas cabeças diferentes. Eu fico imaginando só Deus. Porque um homem e uma mulher virar um só, Deus tem que estar lá. Porque senão nós casamos, mas nós é dois. Tá assim de gente que chega no meu gabinete. Qual é o problema? Aí ele fala as razões dele. Tudo defendendo ele. A mulher falou assim: pastor, falar uma coisa para o senhor, parece uma coisa de Deus. Porque olha só, quando eu estou assim com ele, tem uma voz que fala todos os defeitos dele assim, ó, no meu ouvido. Eu falei: sério? Ela falou: sério. Eu falei: mas essa voz assim, nunca falou um defeitinho seu? Aí ela falou: não, meu não falou não. Eu falei: então a voz só fala. Ela falou: é. Eu falei: nossa, uma voz partidária, tendenciosa. Essa voz não gosta dele não, porque a senhora também tem defeito. Ela olhou, que comigo tem. É perigoso, mas é necessário. Nós precisamos renovar nossa mente para entender que uma pessoa veio de outro ambiente para conviver comigo e ela traz os traumas. Você quer ver? Vou dar um exemplo para você. Minha esposa teve uma mãe extremamente forte e dominadora. A mãe da minha esposa escolhia as roupas que ela iria usar. Ela definia as festas que queria que minha esposa fosse, mesmo que ela não quisesse. E minha esposa cresceu nesse ambiente dominador. Conclusão: minha mulher hoje treinada nesse ambiente. Se você mandar ela fazer alguma coisa, parece que ela revive o trauma e não faz. Se eu quiser que minha mulher vá para a direita e eu falar para ela assim, ó, vai para lá, ela não vai. Não vai, estou falando para você. Mas pastor, como é que o senhor faz então? O que é que eu faço? Eu falo para ela: querida, ó, ali na direita tem isso, e tem essas vantagens.
Eu acho até que você deveria ir para lá se você quiser. Mas também tem aqui à esquerda, que também tem umas opções que eu não acho boa. Entendeu? Fica a dica, hashtag fica a dica. Aí ela para, pensa e vai. Mas se eu mandar ir, ela não vai. Por quê? Porque na formação, vamos supor que um camarada aqui foi treinado no lar que não tinha nada, mais nada, mas passava fome. Aí ele casa. Às vezes o cara é suvina, um é de fome, avarento, dá o dinheiro à senhora igual remédio, em doses homeopáticas, é ou não é verdade? E a senhora fala, o marido ruim, ele não é ruim. O comportamento dele é um comportamento que ele estabeleceu para defender a família dele, para que ela não sofra o que ele... Mas aí ele vira avarento. Assim também como tem aquele que vai para o outro extremo, treinado nesse ambiente e que compra o que não precisa, gasta tudo. Aí você vai ver essa pessoa, nome sujo, companhia entra na roupa cortar a luz, o telefone dele nunca tem crédito, é todo mundo cobrando. O que é isso? Isso é reflexo do ambiente. Então quem não casou, levanta a mão. Falar uma coisa para você, antes de casar, olha direito. Deixa eu explicar uma coisa para você. Todo mundo é um livro que já contém alguns capítulos. Antes de casar com essa pessoa, dá uma lida. De onde ela veio. Conversa com a mãe dela, com a tia dela, com os irmãos dela. Procura saber. Porque depois casa, dá ruim, vem falar comigo. Pastor, o que eu fiz da minha vida? Casou, maluco. Hashtag chupa essa manga. Mas esqueceu-se o quê? Que é um grande desafio dos virarem, sim ou não? Mas a gente corre esse risco. Se você quer aprender a lidar com gente, deixa eu te dar uma dica. Segundo a Bíblia, eu tenho que amar todo mundo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu amo a todos, ok? Mas eu não preciso gostar de todo mundo. Eu tenho que amar, escuta, e ter maturidade para ouvir. Eu amo todo mundo. Quando pede uma oferta missionária para mandar para a África, e você contribui, você ama aquele povo que precisa conhecer a Cristo, sim ou não? Sim ou não? Você gosta deles? Não. Gostar tem a ver com gosto. Você nem conhece. Você sabe qual é o problema do relacionamento? É que tem gente que tenta gostar de gente que não é para gostar, é só para amar. Que isso, pastor? Sim. Tem parente meu que eu amo. Vai na minha casa. Entendeu? Amo e gosto. Mas tem uns parentes que eu só amo. Eu não gosto. Então não vai. Entendeu? Eu já cansei de ver gente parar de lidar com os outros porque se aborreceu com tanta gente que não devia gostar. Era só amar. Quer saber, pastor? Eu já me aborreci com tanta gente e já ajudei tanta gente e já fui tanto. Eu já sofri tanto. Agora eu não ajudo mais ninguém. Isso é dor o coração. Tem muita gente boa para você ajudar ainda. Mas você se deu mal tentando gostar de gente que não era para. Então, meu filho, olha primeiro. Eu falo sempre isso. Quando você for casar, está lá a Bíblia ensinando a casar. Parábola das 10 virgens. O noivo vinha e só pegava a mulher de lâmpada. Assim, porque a Bíblia está dizendo: nunca pegue ninguém no escuro. O noivo só pegava a mulher de lâmpada. Então, se tiver escuro, não pega. E não é escuridão, não. É ausência de conhecimento.
Se você não conhecer, hoje as pessoas se dão mal por causa disso. E pior que faz uma salada entre coisas materiais e humanas, entre coisas emocionais e alma, entre coisas espirituais e espírito, e bagunça tudo. Tessalonicenses diz assim: todo corpo, alma e espírito. Repita comigo: corpo, alma e espírito. O que é uma pessoa? O que é uma pessoa? O que é o seu pai? Sua mãe? O seu filho? A sua mulher? O seu marido? Sua sogra? Quando fala sogra, diminui a intensidade. Tem gente que falou, é um corpo sem alma e cheio de espírito. Olha aqui, se uma pessoa é um corpo que contém uma alma e contém quando tiver uma necessidade nessa pessoa, quando ela esboçar um comportamento, eu tenho que entender isso para renovar minha mente. A primeira pergunta que eu tenho que fazer: quem está aí reclamando? Às vezes, minha esposa reage de um jeito a um fato. Primeira pergunta que eu faço: quem está reagindo? É o corpo? É a alma? Ou é o espírito? Se for o corpo, se resolve com coisas materiais. Se for a alma, se resolve com coisas emocionais. Se for o espírito, resolve com coisas espirituais. Tem gente que o problema é humano, físico, quer resolver com oração. Seu filho está precisando arrumar a cama. O bicho não arruma. Não arruma. Você já falou, arruma a cama. Não arruma. Vou orar para esse menino arrumar a cama. Senhor, dá força no meu filho para arrumar a cama. Arruma a cama. Arruma a cama. Entendeu, querido? Não vai quebrar a mão, não. É a cama. Esse menino tem demônio, por isso que não arruma a cama. Isso tem preguiça, é o demônio dele, Ana. Ô, gente, hoje, o grande problema que temos com filhos é que não temos mais filho em casa. Nós temos hóspedes. Eles parecem que moram lá e pagam uma fortuna para morar. Uns folgados. Você pede para lavar uma louça, a menina parece: eu? Lavar uma louça? Vai comprar isso? Comprar isso, eu? Você vai fazer o quê? E adolescente tem uma palavrinha que você tem, aliás, algumas que significam a mesma coisa. Por exemplo, eles têm a palavra depois. Já vou. Tudo significa a mesma coisa. Me deixa que eu não vou fazer nada. Mas eles falam como? Depois e já vou. Vai tomar banho? Já vou. Desliga sua televisão? Depois. Sai dessa internet? Já vou. Depois. E é o quê? Nunca. Então você que é pai e mãe, por favor, use o mesmo vocabulário. Aprenda a falar a linguagem do adolescente. Posso sair? Depois. Me dá minha comida? Depois. Já vou. E quando você já vai deixar sair? Me dá um celular? Depois. Quando você demorar a dar, sabe o que ele vai falar? Você também nunca dá. E você fala, você nunca faz nada. Estou só falando seu dialeto. Você está rindo, mas é muito sério. Tem coisas que é emocional. Por exemplo, seu marido está com problema espiritual. Vamos fazer uma viagem? Menino, demônio viaja também. Se o problema é espiritual, não se resolve com viagem, não se resolve com presente,
Se resolve com oração, com joelho, porque tem coisa que você vai resolver com suas mãos, atitudes, decisão, mas tem coisas que mãos não resolvem. Quem resolve é joelho, é madrugada, é ungindo casa, é declarando que a nossa casa, nossa família, nosso casamento, nossos filhos pertencem ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Homens, levanta a mão os homens, os caras que têm certeza. Isso, na dúvida, aquela baixada. Tu tem que ir para casa hoje. Posso passar um dever de casa para os homens? Amém? Vá para casa hoje. Se tiver um azeite, um óleo da unção. Se não tiver, pega o óleo da cozinha. Bota na mão, consagra a Deus. Vai naquela televisão sua e dá um ungido. No telefone celular, disse filho seu. Vai no travesseiro do garoto, benção. Vai no travesseiro da sua mulher. Para não ficar desigual, vai no seu. Vai na porta. E declara que sua casa, sua família, seus filhos, seu casamento são de Deus. Nós estamos precisando de homem. Hoje nós estamos vivendo a era do coach. E eu acho fantástico o coach. Ferramentas extraordinárias. Eu só acho que ao invés de ensinar as pessoas como viverem melhor, tinha que arrumar recursos para ensinar as pessoas como morrer melhor. Porque segundo a Bíblia, quem morre bem morto tem uma boa vida. Uma vida morta para o pecado, acabada para o pecado e para a transgressão. E um nascimento novo na obediência do eterno é o que faz alguém ter um padrão de vida de excelência. Nós precisamos amadurecer isso. Quando nós olhamos para esse texto, eu fico, gente, olha o verso 10. Porque se um cair, o outro, isso aí tem casa que é maior mentira. Se um cair, fica caído. Porque o outro não está nem aí para que se ele caiu. É um dormindo e o outro sem sono. Está lá igual um zumbi. E o outro está lá, o sono do justo. Por quê? Porque se um cair, o problema é seu. Não. Quando nós somos um, querido, o que foi, querido? Está sem sono? Vamos tomar um ansiolíticozinho para dormir? Se o problema é emocional? Já tomei, não durmo. Então vamos, então, o que é? Tá, o cansaço físico está demais? Tem que dar um minuto. Não, também não estou. Então vamos calmar o céu aqui, porque deve ter umas pestes aí tentando atrapalhar seu sono. Vai ungir sua casa, vai declarar que seu quarto, sua casa pertence ao Senhor. Você quer ver? Às vezes o camarada dá de tudo à esposa. Aí a mulher fala assim para ele, ó. Mas eu sou feliz. Estou cansada de tudo isso. Sabe? Estou cansada. Tem hora que me dá vontade de sumir. Que nessa vida não tem nada. Eu sou sozinha. Aí o marido olha e diz assim: o quê? Tu não tem nada? Olha a casa que tu mora. A comida que tu come. A roupa que tu veste, o carro que tu tem, porque na cabeça dele quem está reclamando é o corpo. Mas ela fala, não é isso. O que ela sim, cumplicidade, carinho, massagem no pé, elogio. Aí ele fala, essas palhaçadas que você quer, é isso. Então tá bom, vou parar de pagar as contas. E vou ficar te papari. Aí, se ele fizer isso, começar a paparicar, a alma vai ficar feliz, sim ou não? Sim ou não? Mas se ele pagar as contas, quem é que vai reclamar? O corpo. Não tem gasolina, não tem nada. Então eu não devo parar de fazer aquilo que faço. Eu tenho que começar a fazer aquilo que eu não. É isso. Se nós amadurecermos, tivermos esse entendimento, gente, eu sei que nesse aspecto as mulheres são mais companheiras.
Elas são muito perceptivas. Aí por isso que vocês ficam chateadas com o homem. Porque o homem é sem graça. Mulher, gente, é igual submarino. Ela pode até afundar. Porque elas afundam pelo menos uma vez por mês. Uma mulher vai para o fundo. Papai, seios doloridos, retenção de líquido, uma cólica desgraçada, as pernas inchadas, cabelo esvoaçado, pele ressecada, sangrando. Mas menino, passa 10 dias. Olha para essa mulher. A bicha plumou. Cabelo vistoso. Os beijos luminosos. Aprumadinha. Sem retenção de líquido. Parou de sangrar. Homem é navio. Fundou. Cadê ele? Acabou. Acabou. Mulher parece que vai acabar. Mulher é parente de Fênix. O pássaro da mitologia grega. Sim. A percepção é algo fascinante. Você quer ver? Olha só como é que esse negócio de um cair, o outro levanta. A mulher normalmente é. O marido fala com a esposa assim: estou com uma dor de cabeça, menino. Minha cabeça está explodindo. A mulher fala: tem remédio lá embaixo. Você quer? Ele fala: quero. Ela fala: vou lá, peraí um pouquinho. Ela levanta, vai lá, pega o comprimido, já põe na palma da mão, desembalado, traz um copo d'água e fala para ele: senta e toma. Aí ele pega, coloca um comprimido desse tamanhozinho assim. Ele faz uma cara super feia, assim, tomou. Toma só um pouquinho d'água, assim, parecendo que a água vai matar ele afogado. Aí ela fala: toma a água toda para hidratar. Aí ele põe a mão para trás, escora. Com a dor de ter tomado comprimido. Isso é homem. E ela fala: deita, filho. Vai melhorar. Se ela está com dor de cabeça e ela fala assim: amor, nossa, minha cabeça está explodindo. Estou com uma dor de cabeça doida. Ó o marido: fica quietinha que passa, já, já. É só você calar essa boca e ficar... Você está rindo de mim? Você está rindo de você mesmo. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe qual é a maior dor de uma família? Não é se saber que sou sozinho. É achar que eu não sou. É viver num lar cheio de gente, mas não tem ninguém para viver comigo. É mais ou menos como muitos estão aqui. Quantos estão aqui sozinhos? Você não veio com nenhum amigo, nenhum companheiro, você está só, ninguém da sua família. Levante a mão. Aí. Essas pessoas que estão aqui, elas estão no meio de todo mundo. Quem olhar, parece que está com a pessoa do lado. Parece que é sua amiga. Mas não é porque você está perto de alguém que você está junto. Quantos já não viveram isso? Está perto de alguém e alguém falar para você: ele está contigo, você fala: comigo não. Eu não sei nem quem é. Sim. Hoje na nossa família, sim. Seu pai está aí? Não. Mas aquele ali quem é? É o marido da minha mãe. Ei, mãe, não é seu pai? Não. Como é que eu vou te explicar? Ele está aí. Mas ele não tem atitude nenhuma de pai. Eu estou sozinho. Está assim, ó. Aliás, tem filho que só faz besteira para dizer para o pai: me veja. Sim. Está assim de gente que se sente solitária. Mulheres que se consideram viúvas de maridos vivos.
Homens, viúvos de mulher viva. Filhos órfãos. Pais que parece que perderam seus filhos. Crescem, são bem-sucedidos, construíram a sua história. Esquece da vovó, do vovô, da mamãe, que foi quem criou. Pessoas extremamente solitárias. Esses são desafios, mas o texto diz que mesmo assim, tem gente que acredita e que consegue ser companheiro. Hoje, gente, quem já ouviu o texto bíblico muito usado na maioria das igrejas? O povo peca porque lhe falta. Gente, esse é um texto bem ultrapassado. É um texto bem coloquial para a época. Mas eu descobri uma coisa: o povo de hoje peca porque lhe falta vontade de ser santo. Ninguém aqui está pecando porque não sabe, não. As pessoas pecam porque perderam o temor de Deus. Nós precisamos de uma renovação que volte o nosso coração para a cruz. Que nós venhamos ter um entendimento que a Bíblia diz: sede santo porque Deus é santo. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. E esse ninguém inclui eu e você. Hoje, eu vim conversando com o Jabes. Cadê o Jabes? Está ali. Vim falando com o Jabes. Eu peguei um aplicativo, instalei no meu telefone. $16 por mês. No meu telefone, com esse aplicativo, não entra mais nem uma imagem de conteúdo sensual. Mulher, isso, e aquelas brincadeiras, videozinho, mandou para mim o aplicativo. Bloqueia. Porque se parecer, eu sou pastor, eu sou casado, eu sou crente, mas eu tenho vontade de ver. Eu sou gente. Hormônio não aceita Jesus, não. O cara manda uma foto de uma mulher, uma cavala, eu não quero ver. Eu sou macho, eu menino, é lésbica. Botei aqui, falei, aqui não entra mais. Falei, Jesus, me perdoa por tudo aqui que eu já vi nessa vida. Estava igual gadareno. Agora botei, não quero saber cena, não quero saber nada. Essa praga, e aqui não entra mais. Porque se a gente brincar, a gente peca. Eu não sou super-homem. Você é a Mulher Maravilha? Invisível. Quem se sente sozinha? Não ia ficar ninguém sentado. É todo mundo em pé, porque está todo mundo rodeado de gente. Não se preocupa com ninguém. É ou não é verdade, queridos? Salvo algumas pequenas exceções. E o troço está tão difícil que quando tem alguém que se preocupa, é chato. Seu pai quer saber que hora você vai, que hora você volta, onde você está. Nossa, controlador. Não, eu te amo. Hoje, se importar com as pessoas, é ou não é? Nossa, o marido fala para a mulher 3 vezes, eu te amo. Nossa, que chato ficar falando te amo, te amo, te amo. Então fala, sua praga, sua peste, te amo. O texto caminha e ele diz assim: isso aqui eu vou pular. Se os dois dormirem juntos. Eu vim falar disso não. Mas você que é solteiro e casado, deixa eu falar uma coisa só para tu. Fala assim comigo: sexo antes do casamento é pecado. Não fazer sexo depois do casamento também é. Porque antes de nós casar, nós não ficava doidinho para fazer? E por que casou e não faz? Não vou falar disso não, que isso é outra história. Para mim vir aqui só falar para casal. Mas eu não quero falar apenas dessa questão do corpo no que diz respeito à sexualidade.
mas é realmente esse calor humano que anda faltando na maioria das famílias, porque a cultura atual nos roubou. Quem aqui é da época que na Páscoa todo mundo ia para a casa de um só para comer? Pois é. As festas que promovem a união familiar, Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa, Natal, são festas que hoje praticamente já estão extintas. A Dia dos Pais, né? A questão da igualdade aí já diz que agora é dia do cuidador. Chega o Natal, é cada um com a sua agenda. Ou seja, o calor humano, sabe, essa proximidade, essa coisa gostosa que nós tínhamos anteriormente, hoje praticamente se extinguiu. E quando alguém tenta equilibrar, ainda encontra problema com algumas. Porque tem gente que se casa com aquela família dominadora. E aí, final do ano, você vai lá dar notícia para sua mãe. Mãe, vim falar aqui com a senhora, mãe. Natal está chegando, Ano Novo também. Então, olha só. Natal eu vou passar aqui com a senhora. Ano Novo eu vou para a casa da minha sogra. Aí a mãe fala: traz um copo d'água aí, gente. A ingratidão está aqui. Ah, meu Deus, eu estou achando que esse é o último Natal, o último Ano Novo da minha vida. Não vai não, meu filho, fica aqui perto de mim. Não sabe compartilhar. Ô, gente, nós estamos com a sociedade adoecida. O texto termina dizendo, no verso de número 12, e aqui eu já vou encerrar: se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil, tão depressa. Presta atenção nesse texto, porque ele é magnífico. Ainda na proposta da união, ele coloca agora uma terceira força que vai além da força do homem ou da esposa, uma força que vem dos céus, e que ela oferece resistência para, se uma dessas duas mais frágeis romperem, ela dá condições de que haja uma restauração. Gente, o que está fazendo diferença hoje nas famílias é simplesmente Deus. Tem uma coisa que hoje eu ministro, desde comunidades carentes até os alfaviles, as comunidades abastadas. Descobri uma vantagem do pobre em relação ao rico. O pobre tem a esperança que, se ele conseguir dinheiro, resolve seu problema. E o rico já sabe que tem problemas que o dinheiro não resolve. Por isso que o suicídio em sociedades economicamente mais abastadas são mais altos. Eu vim do Japão esses dias e vi a dureza de um adolescente tirar uma nota baixa e um jovem, porque na cultura deles você desonra seus pais quando suas notas não condizem, e eles tiram sua vida. No Brasil, o suicídio infantil já é a terceira causa de morte na nossa nação. Nós precisamos dar uma renovada, e aí eu chamo esse povo da minha idade. Quem tem... Deixa eu perguntar, não vou perguntar a sua idade não. Quem aqui usou quichute?
engasgou com bala soft. Bala Juquinha colou no céu da sua boca. Quem aqui comeu o Mirabel? O pirulito Zorro? Quem aqui a vaca correu atrás de você no pasto? Você tomou banho pelado no rio? Entrou na roça do vizinho para apanhar uma frutinha escondida? Você teve bicho de pé, frieira, pegou aquele carrapatinho estrela, teve piolho, namorou a cabrita na fazenda. Tem uma menina ali que namorou, namorou. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, gente, que tem uma geração aqui que tem, como diz meu amigo Ratinho, tem café no bule. Nós temos que transmitir para essa nova geração. Não vamos deixar para eles só tecnologia, não. Vamos ensinar essa turma a ser gente, a ser crente, a servir a Deus. Antes de morrer, querido, nós temos que ensinar essa turma. Não é? A andar como nós, como nós andamos. Não é falamos que andamos. Então eu queria que você ficasse de pé agora. Você que está sentado. Você que está de pé, é só ficar de pé, né? Você ficar de pé, você já está de pé. E eu queria que você fechasse seus olhos agora. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu, não. Eu sou carioca, mas eu sou pastor convertido. Vou te roubar, não. Isso, faz um barulho sagrado e santo. Feche seus olhos. Você que está embaixo, nas dependências, no telão. Tem gente lá na rua acompanhando o culto. Ele está sendo transmitido na internet? Ok, você que está aí na sua casa, no seu smartphone, assistindo, você também faz parte deste culto. Feche seus olhos agora, porque o culto está acabando. Diga para quem está do seu lado assim: a partir de hoje, vai ficar mais fácil viver ao meu lado. Pode ficar tranquilo. Agora faça assim, igreja. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, às vezes nosso discurso é muito bom, muito perfeito. Às vezes, ó Deus, apanhamos nossa Bíblia e caminhamos para a igreja, e até mesmo se estivermos em casa, estamos tão habituados que sabemos o momento do louvor, o momento da oferta, o momento da palavra, mas mais do que conhecer tudo isso, Senhor, nos dê um estilo de vida que impulsione outras pessoas a ter o desejo de te conhecer. Eu quero declarar nessa noite aqui, ó Deus, que aqueles que são casados, eles são casados para sempre. Eu quero declarar que o divórcio, o adultério, a pornografia, a pedofilia, a violência doméstica, a homossexualidade, a falência financeira, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai, venha se afastar de nossa família, de nosso lar. Que tenhamos, ó Deus, mais afeto, mais carinho, mais respeito. Que apesar de todos os traumas que recebemos, de nossas perdas desde a nossa infância, apesar de tudo aquilo que assistimos, ouvimos e vemos, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos o Teu propósito de nos reunirmos em família, de acreditarmos, ó Deus, que apesar de tanta diferença nós podemos ser um, de acreditarmos, ó Deus, que somos capazes de levantar os caídos, de esquentar aqueles, ou de aquecer aqueles que estão frios. Somos capazes, ó Deus, de trabalharmos juntos para alcançarmos o mesmo propósito. Em nome de Jesus,
Ó Pai, nos dê uma igreja que tem um estilo de vida muito mais do que apenas de falar da Tua palavra, mas de vivê-la. Eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui nessa noite, fazer parte desse projeto de renovação. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa cada lar aqui representado, abençoa a minha casa, a minha esposa, os meus filhos, a minha nora, os meus netos, ou meu neto, os meus pais, em nome de Jesus, amém.